que você tá dando muitas matérias. Você, o único Só professor dando duas. várias matérias. Só Então, tô aí eu dando não duas. sei. Aí eu não sei se você tá resistência de materiais, se você é você é os dois, eu não sei o dia, entendeu? Fico Pensa o confuso. seguinte, que a sexta-feira eu sou fenomenal, cara. Então vai esquecer. Fenomenal sou eu. Entendeu? Tá certo. E que de todas as qualidades que Deus me deu, a maior delas é a humildade, cara. Então, tá? Fica tranquilo. Tá. Eu tô Deixa eu ver. baixando o PDF, porque agora eu achei que fosse o mesmo exercício, agora você falou que é diferente. Na verdade, eu botei lá. Então, tem a atividade de sala, tá? E lá no final do PDF, eu botei só a foto para indicar qual é o exercício. Lá tem o passo a passo. Lá tem o passo a Lá passo. onde? No roteiro da aula prática, que também está no grupo. Ah, então, é isso. Aula prática, unidade 1, não é isso? Isso. Então, aí nesse roteiro da aula prática é lá que tá o exercício que vale ponto. Isso. Tá. Deixa eu até abrir aqui só o que eu É, fiz porque hoje de agora. tarde, só para. Porque nesse roteiro eu achei que fosse só o roteiro de como usar o programa, entendeu? Também é por isso eu quero, por isso que eu fiz questão de pegar e botar esse que é para forçar vocês a Então, ó, usarem o programa e aprenderem. no roteiro tem a página 3, procedimento prático. Esse é o que a gente fez na sala de aula ontem, que é o de Isso. 12 newtons, E, 7 tu newtons segue lá. ele, olha aqui, ó. Esse aqui, ó, que tá lá, ó, que tá na tela aí para ti, que nós mostrando pro Elton aqui, ó, é Ah, o que vocês vão acabar fazendo de carregamento. Só deixa eu mudar o display esse, aqui. esse é o que a gente tem que fazer e te entregar. Isso. Ah, olha ali, Tá. ó. Tá diferente do outro. Tá? Por Tá, quê? mas é aquele mesmo esqueminha, né? Fazer ele no aplicativo Isso. e O que pronto. ele tem de diferente do outro aí, tá? Ele tá o quê? Ele tá engastado. Ele não tá bem apoiado, tá? Olha Ah, lá. é verdade, agora eu vi. Tá engastado de um Engastado. lado e do Isso. O que que outro tá em vocês podem balanço, fazer né? aqui também, ó? Que eu não falei ontem. Tem um display aqui, ó, e que vocês podem fazer o quê, ó? Colocar as reações e os valores das reações. Agora eu fleguei aqui para mim, ó. Quando eu mandar ele fazer o Tá. carregamento, ele vai mostrar lá, ó. Não, entendi. E esse tá em balanço também, né? Balança. Então, esse é o carregamento que vai ficar lá, ó. O momento no Tá. engaste aqui, ó, a reação no engaste e as forças atuando. Sim. Ó, Tá, beleza. essa aqui são as forças de flexão, né? E aqui, ó, e ó, o momento e a tendência de flexão na barra. Show. Tá, não, beleza. Aí você quer que te entregue como? Em PDF ou em qual arquivo? Eu botei ali na instrução, naquele último arquivo que eu botei da atividade de sala, eu quero que vocês façam passo a passo, e printando as telas e jogando para dentro do Word. Eu quero um arquivo de Word. Tá. Um Word passo a passo, beleza. Isso. Show de bola. E é justamente que é para vocês se acostumarem a fazer. Tá, não, beleza. Isso é pra terça-feira Dia que vem. 14. Não, quinta-feira que vem. Esse é o de resistência. O de fenômenos está lá no portal já. O de fenômenos é de viscosidade. Tá. Bem, vamos para a aula de hoje. Bora. Deixa eu ver só se eu já comecei a gravar. Acho que sim. Vamos lá. Eu tenho uma surpresinha hoje no final da aula. Não, ó, abri a Chocolate? 4. Ah, é. Chocolate só aqui, ó, daqui, ó, 20 dias. Passa. Hoje é o nosso encontro 3, tá? Isso eu tô dando disciplina certa. Daqui a pouco eu abro a disciplina errada. Tu tá reclamando, cara, e eu estou abrindo que me aparece 30 disciplinas diferentes.
Quem? Quem tá com 30 de... Fala nisso, tu conseguiu defender lá a tua tese já? Não, eu estou construindo. Na verdade, eu estou na etapa da pesquisa sistemática. O que é pesquisa sistemática? Ah, Eu tenho que minerar diversos artigos do mundo que tenham foco no tema. Inclusive, hoje eu passei a tarde com o meu orientador e eu, cara, no universo que eu estou há quase 4 meses fazendo um artigo, eu não achei 30 artigos. E, que coisa boa! Coisa boa. Não, quer dizer que está pesquisando uma coisa nova e que é uma coisa inovadora. Então, é tem o seu verdade. lado bom e tem o seu lado ruim. O bom é que tu acaba teu trabalho sendo relevante. O ruim é que tu te fode. Sim, vai ter que Coisa para trabalhar muito colocar. mais. Aí, sim, eu vou agora começar a instalar sensor e software para monitorar os gastos energéticos das máquinas, dos computadores. E aí depois eu começo a juntar dados, que a busca... Estou fazendo um trabalho individual que é justamente isso. É tu juntar arquivo, juntar artigo, juntar dados. E tem Junto com as prazo outras... isso? Na verdade, eu estou mais do que esse prazo sobrando, porque eu agora ainda tenho 1 ano e meio para apresentar a tese. Tá? Ah, tá. Eu agora, nesses 6 meses que faltam agora, eu termino os outros créditos obrigatórios. Tá me faltando 12, foi os que eu bato. Ou seja, eu tenho mais 1 ano para apresentar a tese. Se eu conseguir levantar dados relevantes agora, eu no final do ano eu defendo. Mas a minha ideia é fazer isso, tentar defender no final do ano. No semestre que vem, se eu quisesse não fazer disciplina, eu faço disciplina para fazer o doutorado. Vamos fazer uma loucura de cada vez, né? Não vamos enlouquecer de uma vez só. Bom, então hoje a gente encerra a unidade 1, tá? Então a gente vai falar sobre cinemática de fluidos. Na aula passada, nós conversamos acerca de estática de fluido. Hoje, em termos cinemáticos. Então, o que é cinemática? Lá pela nossa física clássica, né? Então, é o movimento. Se eu estou falando em termos de movimento de fluidos, deixa eu levantar aqui para se eu estou falando em movimento, então vocês imaginam um tubo assim, ó. Então, eu tenho um tubo, uma seção transversal qualquer, de comprimento L. E eu tenho dentro desse tubo diversas partículas. Com essas partículas, o quê? Elas estão em um referencial no meu espaço. Então, X, Y e Z. Então, se eu referenciar, por exemplo, aqui na base do meu conduto, eu vou ter que essa partícula 1, 2 e 3. Então, eu vou ter uma posição de cada uma delas e eu faço o quê? Pequenas fotos desse movimento. E eu vou ter o quê? Num dado instante de tempo, essas partículas vão estar em quê? Linha, linha, 13. Então, eu tenho um... Então, se nós levarmos, ou seja, a minha medição disso aqui, dessa vazão, a gente computa por diversas formas de energia. Então, eu posso dizer que essa diferença aqui, ó, meu delta de posição, delta X, delta Y e delta Z, isso é medido no tempo.
Se eu mestro x, y, z, define o quê? Um volume, né? Volume do espaço. Bem, volume, unidade de tempo, é o quê? É uma taxa, né? É uma taxa de variação do volume. Então, essa minha taxa de variação de volume, a gente chamou de quê? Razão. Razão é o quê? É metro cúbico por segundo. E como é que a gente faz a quantificação desse tempo? O quê? Então, derivada parcial de cada uma das minhas parcelas. Vocês viram muito rapidamente isso, tá? No final de cálculo 2, que é derivadas parciais. Tá? Sim. Então, quando eu tenho uma fração de um diferencial de volume, uma fração de tempo muito pequena, ao longo da minha distância, eu vou usar um operador vetorial, tá? Que é o nosso gradiente de velocidade em função do tempo. Então, olha. Então, a cinemática, também chamada de hidrodinâmica, tá? É o ramo da mecânica dos fluidos que estuda o movimento. Então, nós dividimos essa ciência em dois grandes temas. Um que é hidráulica, que é o foco que a gente vai estudar agora, e o outro é a aerodinâmica, que não é nosso foco, o estudo de movimentos gases. Por exemplo, até tem um vídeo que eu vou passar para vocês hoje. Como é que um avião se mantém voando? Como é que o avião se mantém voando? O avião acelera, né? O que acontece? Por que ele voa? Por que ele sobe? Nunca pararam para pensar? Vê se tu consegue enxergar aí, tá? Eu tô conseguindo ver o quadro ótimo, a internet tá maravilhosa hoje. Oi? Tô conseguindo ver o quadro perfeitamente hoje. Olha aqui, ó. Vou desenhar uma asa de um avião. Eu vi ela de lado, tá? Mas o avião é assim. Nunca repararam que o avião é assim? Já repararam, não? Bem, por que ela é assim? Pra impulsionar ele pra cima, né? Oi? Pra impulsionar ele pra cima, manter ele estável, né? Por que funciona aí para cima? Porque o motor tá empurrando ele pra frente e ele tá indo contra o ar. Tu tá falando em termos intuitivos. Não está errado, mas eu vou te explicar a física por trás dessa bileca, tá? Bom, eu tenho o quê? O avião, digamos, o avião está acelerando a 300 km por hora. Tá? Então, digamos que esse avião tem uma velocidade meio aqui de 300 km por hora. Independentemente da velocidade do ar, está indo contra o ar ou contra o vento? Qual a favor do vento? Na verdade, o que é melhor ainda para o avião? Ele ou o direção do vento, que até melhora a sustentação dele.
Porque se ele está indo contra o vento, a velocidade relativa, o sistema de velocidade relativa, como é que eu falar velocidade relativa? Vamos lá para a física básica, cinemática, bem cinemática. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um observador. Tá? Se esse observador está um V0, vou chamar um observador de VA. Se ele está parado, tá? Aí tem carro vindo com uma velocidade B de 80 km por hora. Quanto que o observador vai olhar que o carro está indo? 80 km por hora. Ele está parado. Então, ele vai ver o carro passando 80 km por hora. Agora, imagina assim. Então, eu tenho V de A igual a 0 km por hora e V de B igual a 80 km. Se o observador, o carro está indo para lá. Se o observador estivesse correndo a 10 km por hora, então, V de A1 igual a 10 km por hora. Quanto é que ele ia ver o carro passando por ele? 70. Então, eu quero saber a velocidade relativa. Então, a velocidade relativa é igual a quê? A velocidade de A em relação a B, tá? Como é que fica isso? Então, beleza. Eu vou ter a minha V de B. É mais ou menos a V de A. Sempre eu faço uma coisa usando negativo. De B. Porque eu quero diferença. V de B. Se eu botar aqui que é 80 menos 10, então o homem vai enxergar o carro passando por ele a 70 km por hora, não 80. Quem está correndo a 10? Então, ele vai ver o carro passando por ele não 80, e sim a 70. Compreendeu? Perfeito. Agora, se o homem tivesse uma V de A2 em sentido contrário, de 10 km por hora também. Como é que ficaria isso aí? Eu ficaria V de B menos V de A2, só que aqui ficaria aqui 80 menos dá mais. Ficaria 90 km por hora. Então, por que eu fiz esse relembrar vocês a questões de velocidade relativa? É partícula. Tá? Então, se a gente imaginar então, que o avião está chegando com essa velocidade, todas as partículas no entorno do avião estão com a mesma velocidade. Então, essa partícula aqui e essa partícula aqui estão todas com uma velocidade. Tá? Então, eu estou mantendo a velocidade do avião constante, em 300 km por hora. Então, na mesma linha, todas elas estão com a mesma velocidade. O que acontece? Quando essas partículas tocam no bordo de ataque do avião, essas partículas vão alterar a velocidade? Não, gente. Em todas a mesma velocidade. Mas, então, aqui, você sabe que eu tenho diversas partículas de ar. Né? Quando fazem pressão sobre nós. Todas estão à mesma velocidade. No momento que nós chegamos aqui, elas fazem isso aqui, ó. Vou fazer como se fosse linhas de campo. Tá? Então, essa partícula vai tocar aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Com que velocidade? Velocidade V.
E essa daqui, ó, ela vai fazer esse caminho. Com que velocidade? Vida. Como elas têm a mesma velocidade, mas, no entanto, o caminho percorrido pela partícula que está embaixo é maior, o que vai me gerar aqui? Uma diferença de pressão, que é transformada em quê? Em uma força de sustentação. Sim. É o que fazemos. Por isso que a borda do avião de ataque ela é molhada em água, junto a forçar a sustentação. Top. Isso é o princípio que a gente usa em hidrodinâmica. Que é o mesmo que se usa em aerodinâmica. Se vocês olharem agora, olha que coisa maluca. Um carro de Fórmula 1, você vê que tem aerofólio atrás, né? Um carro de Fórmula 1, o aerofólio é o contrário. Para empurrar ele para o chão. Eu quero manter o carro no chão, porque o carro decolle, né? Presta atenção, tem grande prêmio dos Emirados Árabes amanhã, né? Então, olhem os bordos de ataque dos aerofólios traseiros e dianteiros dos carros. Exatamente como faz. Então, é o que eu tinha feito ali, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, então... Opa! Então, se eu tenho... um tubo, onde eu tenho o quê? Uma seção variável, né? Essa seção vai me repercutir o quê? Eu tenho aqui a mesma vazão. No entanto, como eu tive uma restrição aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um aumento de velocidade. Então, Lagrange inventou um método de análise que acompanha a trajetória de uma única partícula. É o que a gente fez para analisar ali, ó, a questão da sustentação do avião. Então, o que ele diz? Que entende-se que, por trajetória, é o lugar geométrico dos pontos ocupados por uma única partícula em instantes sucessivos. Então, aqui, ó. Então, ou seja, eu peguei a minha partícula e fiz as minhas linhas de escoamento. É o que eu fiz aqui na asa do avião. Então, eu tenho que... Eu tenho lugar geométrico dos pontos ocupados. Então, eu tenho uma linha que elas têm. Aí que a gente começa também a falar um pouco de se o meu escoamento é laminar ou se o meu escoamento é turbulento. Dependendo da velocidade de escoamento, essas linhas de escoamento, ou esses lugares geométricos, eles permanecem constantes. Então, quando eles permanecem constantes, eu não tenho perda de energia. Eu não tenho perda de carga. Então, por isso que muitas vezes, por que a gente evita de ter muita velocidade em condutos fechados? Porque a gente aumenta a perda de carga. Turbulento. Tu tem aumento de perda de carga. Tu tem diversas razões para ter perda de carga. Velocidades excessivas, a rugosidade do tubo. Então, se tem um tubo muito rugoso, ou tem um... Claro que para a engenharia civil, tá? Em termos de rugosidade, isso vai impactar muito pouco para a gente. Porque geralmente a gente vai trabalhar aqui ou com tubos de materiais sintéticos, né? A não ser que a gente vai trabalhar com grandes pressões, que a gente utiliza tubos de aço. Mas, por exemplo, se for levar para a parte industrial, para a mecânica, por exemplo, isso tem uma importância muito grande, porque tu vai trabalhar com fluidos sob pressão e temperatura, que vão, inclusive,
com um comportamento turbulento, por exemplo, de fluidos, pode aumentar a corrosão. Porque quando tu tem um escoamento assim, ele passa sobre camadas. Então, esse atrito entre a camada do tubo e o fluido. Agora, o que no frigir dos ovos é um comportamento turbulento. As partículas começam a sair das suas linhas de escoamento. Então, começa a falar o quê? Formar redemoinhos dentro do meu escoamento, que é o que a gente chama de turbulento. E dependendo, por exemplo, do escoamento, por exemplo, eu posso causar o que a gente chama, nas bombas de recalque, cavitação. Ou seja, tu começa a formar bolhas do próprio fluido na parede do tubo ou na parede da bomba. E aí, a cavitação é como se fosse, como tu aumenta a energia do fluido, parte desses fluidos se transforma em gás. E o gás bate contra, por exemplo, a volúmina da bomba e começa a caber microfissuras. Quando tem microfissuras, eu começo o quê? Aumento de corrosão, aumento do desgaste. Né? Então, uma série de coisas que não são interessantes para nós em engenharia. Compreendeu? Compreendeu, entendeu. Então, esse é o culpado disso. Então, é o método que é utilizado quando escolhemos um sistema que define uma região do espaço com uma quantidade máxima fixa. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o que a gente chama muito, em termos fluido ou fluidodinâmico, de volume de controle. Então, a gente vai imaginar que o meu sistema de escoamento já está no regime permanente. Então, o que eu chamo de regime permanente? A mesma quantidade de fluido que está entrando naquele meu volume de controle é o mesmo que está saindo. Então, olhem esse exemplo. Digamos que eu tenho, então, um tubo, um reservatório. E esse reservatório aqui eu tenho padrão. Tá? Ou um ponto de saída de fluido. E aqui eu tenho o nível do meu reservatório. Então, aqui eu tenho 1 e 2. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma velocidade V2. Essa velocidade V2 aqui vai ser mesmo que a mesma velocidade do que esse fluido aqui, ó, está em 1. Ou seja, eu vou manter o meu volume, com letra maiúscula, constante. Por exemplo, quando eu tenho sistemas reais que eu vou calcular perda de carga, ou vou botar uma bomba para anular perda de carga, aí eu tenho a equação de energia. Eu vou saber o quê? Que eu tenho uma perda de carga conforme meus equipamentos, e aquela perda de carga vai ter que ser suprida ou por uma bomba, ou por exemplo, se eu estou falando em termos de ar, um compressor. Então, ali, ó, eu também invento outro método que analisa isso das propriedades dos escoamento de fluidos em pontos fixos do espaço em função do tempo. Então, ele mostra o quê? A análise euriana, ele vai o quê? Ele vai analisar a partícula conforme a sua posição. Então, eu vou ter que ter aqui um referencial, o aqui, aonde eu vou determinar aqui que na partícula, nesse dado ponto, eu vou ter o quê? A energia. Que vai ser proporcional à energia. Eu vario a energia no meu sistema?
a energia, o sistema é permanente, não tem perda de carga. Então, a energia tem que ser constante. Então, por exemplo, se a minha energia, por exemplo, nesse ponto, vamos falar em termos de física clássica. Essa partícula aqui, eu vou ter que eu vou ter energia potencial mais energia cinética, ok? Então, no ponto 1 ali, ó, eu tenho energia cinética e energia potencial. No ponto 2, eu vou ter energia potencial mais energia cinética. Também a mesma coisa no ponto 3, potencial mais energia cinética no ponto 3. Bom, se aqui a minha energia potencial é maior do que em 3, vocês concordam comigo? Se aqui é o meu zero, aqui a energia potencial é maior, né? Consequentemente, a minha variação de energia é igual a zero. Então, se a variação de energia é igual a zero, se aqui tem uma energia potencial maior que a cinética, aqui o que vai acontecer? A minha cinética aumentou e minha potencial reduziu. Se aqui, mesma coisa. Então, por isso que aqui eu vou ter uma... Por isso que chama de potencial, né? É uma potência de gerar movimento. Potência de entrar em movimento cinético. Por isso que a velocidade é maior. Bem analogia com a física clássica. Então, o Euler, né, nos diz, então, que quando escolhemos um volume de controle, uma quantidade de volume ou uma região do espaço, através de um fluxo de massa, há um fluxo de massa entrando e o fluxo de massa saindo. E o reservatório lá na direita. A maior parte dos problemas de mecânica de fluidos, nós vamos usar esse. Analisar o volume de controle, um regime permanente de escoamento. Vamos lá. Você avalia, né? O escoamento fluido, né? Você vai no mar. Vou mostrar um vídeo para você agora, o turbulento. Turbulento. Eu tenho um vídeo gravado, justamente que o cara coloca um corante e ele vai aumentar a velocidade do fluido. Então ele vem laminando, vou botar na outra. E depois ele... é bem legal, bem legal. Então temos dois tipos de escoamento, então, de regime permanente e de regime variável. Então, desse regime permanente, as propriedades do fluido não variam ao longo do tempo, ou seja, é o meu caso aqui. Então, vou ter sempre, em qualquer instante, se eu fotografar em qualquer instante, eu ter esse comportamento. Ao passo do regime variável, as propriedades vão variar ao longo do tempo. Então, aqui, consequentemente, o que vai me reduzir é a minha energia e a minha quantidade de massa que sai do sistema. Então, o número de Reynolds, tá? Esse pesquisador, Oswald Reynolds, foi o primeiro que fez estudos de regimes de escoamento. Isso são números empíricos, são tabelados, são curvas de escoamento. Tá? Depois eu vou botar essas curvas para vocês no aula de vocês. Então, assim, conforme essas curvas, a gente vai botar isso no empírico e vamos saber se a gente está se caiu dentro daquela range, se deu escoamento turbulento ou laminar. Então, a gente consegue ver, a gente vai fazer o cálculo, estamos chegando numa numeração, então, o tabela a gente vai saber. Então, ali, ó. Então, ele formulou uma teoria moderna de lubrificação e também formulou a noção de campos médios flutuantes. Ou seja, é a teoria que até hoje é utilizada na dinâmica de fluidos computacional, no inglês, que a gente chama CFD.
Então, desenho esquemático, tá? Dos primeiros chilenos. O que definiu? Para definir o escoamento com variação trajetória, Reynolds utilizou um aparato simples a fim de visualizar o escoamento no interior de uma tubulação transparente. Para isso, Reynolds utilizou um escoamento de água na tubulação, injetando uma linha de corante. Então, o que ele fez? Neste nosso reservatório aqui, tem água transparente. Por dentro do reservatório tem corante. Então, com dimensões conhecidas do tubo e do meu volume, então eu tinha como quantificar o quê? A minha vazão. Então, conforme aumentasse ou diminuir a minha velocidade de escoamento, eu tinha que esse meu fluido ou escorria de forma laminar, e à medida que eu abria mais o meu registro, aumentava a velocidade desse escoamento, esse corante acabava o quê? Saindo, acompanhando as mesmas linhas de fluxo, e o fluido estava saindo devido ao aumento da velocidade. Então, baixas vazões ou baixas velocidades de escoamento se dão através de camadas paralelas que a gente vai chamar de lâminas ou linhas de correntes que são retas e contínuas e bem definidas. Quando a gente aumenta a vazão, Reynolds percebeu que os pontos de escoamento deixavam de seguir o limite da linha corrente, bem definida, passando a ter uma trajetória irregular. Então, aumentando ainda mais a vazão, notou-se que o escoamento não corria mais em lâmina, passando a ter uma trajetória não definida, não ordenada e caótica, que a gente chamou de regime turbulento. Então, vai acontecer exatamente isso aqui. Reynolds é um adimensional, tá? É um número absoluto. Tá. Olha só que loucura que ficou. Muito legal isso. Aí já é perfil aerodinâmico de uma asa. Olha aí o que eu com vocês. O movimento da Aí já velocidade. começa a frear, né? Isso. Quando ela começa a fazer esse movimento, ela já começa a parar, né? Frear. Isso. Tu começa a virar o modo de ataque, né? Ele está girando o modo de ataque. Muito legal isso. A turbulência, essa que aparece ali, né? Ó, isso é o stall, quando o avião cai. Ah, o avião está em stall, que não, ele perdeu a sustentação. Que diabo é isso? Ó, isso aí é como se eu estivesse no tubo, ó, de frente. Tá? Isso é parando no tubo, ó.
Ó, isso aqui é você jogar na limite. Quanto mais rápido, mais eu aumento o quê? Minha perda de carga. Isso aqui faz com que o meu escoamento tenha uma alta perda de energia. Ah, o vídeo. Não era perda de carga. Não era perda de carga. Ora bem, qualquer habilidade que eu vou fazer com você. Calma aí. Pega teu celular. Pega teu celular, Hugo, e presta atenção no quadro, tá? Tá. Nós vamos fazer um quiz hoje. Tá? Se você for conseguir enxergar, eu vou botar mais próximo do quadro possível aqui. Fazer um quiz de pergunta e resposta, ver como é que vocês estão na teoria da disciplina. Entre nesse site ali, ó, www.kahoot.it. Repete aí. www.kahoot.it. Calma aí. Fala de novo. www.kahoot.it. Aí ele vai te pedir o PIN, ou pode ser pelo QR Code também. É Rokahu, é isso? Oi? Rokahu? É www. H-O-K-A. H-O. H-O-O-T.it. T.id. Não foi. Não é possível acessar esse site. Vou botar no chat. Escreve no chat. Tem que ser via celular, Viz. Bota no chat pra gente ver. O Elton já tá. Não, eu tava entendendo tudo errado. Não era nada disso que eu tava entendendo que você falou. Aí, entrou? Aí tem que botar o número do jogo lá. Calma. 872-1055. Ele vai te pedir o PIN. 872-1055. Foi. Assim que eu aparecer, eu vou iniciar. Já devo estar indo, tá não? Vamos lá, então. Ó. Primeira pergunta, hein? Fenômeno de transporte. Vamos lá. Vai começar. Show do milhão! Tem tempo para responder isso? Tem. Ó. Qual a unidade de massa, comprimento, temperatura e tempo? Olha as respostas do quadro. Na tela do telefone tem o que você tem que apertar.
Não entendi. Na tela do teu telefone que vai aparecer o que tu tem que apertar. Tu tem que apertar e vai aparecer no teu telefone. Então, mas apareceu quadrado, triângulo, bola e retângulo. Oi? Exatamente. E cada um com uma figura. Tu não tem. Às vezes você tem que olhar o que está no quadro. No telefone, tu faz. Eu vou apagar a tela toda para ficar mais difícil de enxergar. É muito rápido. Vê se A parte... melhorou. Melhorou? Tá dando pra ver. Melhorou para enxergar? Tá, não, agora eu entendi. Vai, eu não tinha entendido ainda a dinâmica. Oi? É porque eu não vou conseguir ler, não dá pra eu ler a resposta, entendeu? Ok. Eu não consigo entrar nas duas telas. Vou botar mais para frente aqui. Ficou mais fácil para enxergar agora? Olha aí. Calma, tá tremendo a beça. Melhorou? Não dá pra entender o que tá escrito, Fabrício. Oi? Não dá pra ler o que tá escrito nas tarjas. Eu tô achando que apagar a luz piorou. É? Eu acho que a resolução tava melhor quando a luz estava acesa. Melhorou sim, melhorou. Continua a bosta. Não dá pra botar não dá pra. Não dá pra botar na. Não dá pra Oi? botar na tela, não? Não entendi. Não dá pra botar na tela? Não, porque eu não consigo projetar no quadro. Ah, tá. Ah, Eu que acho que pena, hein? nos aparatos fica melhor. Quem que tá aí? Ele O vai ganhar de Elton. mim. O Elton vai Oi? ganhar. O Elton vai ganhar, porque eu não consigo ler. Vou apagar a foto melhor. Chegar mais para cá. A gente vai enxergar melhor. O negócio eu acho que é resolução, porque não dá pra ler o que tá escrito. Vamos ver. Na próxima melhor. Qual é a definição de massa específica? Vermelho, massa sobre tempo. Azul, volume sobre massa. Amarelo, massa sobre volume. Verde, peso Não, sobre é volume volume. sobre. Cacete. Uhul! Verde. Os dois acertaram? Ah, só o seu Hugo. Oi, tô achando que vai perder, hein? É. Vamos lá. Qual é o valor do peso de um objeto de 100 quilos usando a massa de 10 metros por segundo ao quadrado? Vermelho, 100 quilos. Amarelo, 1 quilonewton. Azul, 10.000 newtons. Verde, 100 newtons. Ah, cacete. É o amarelo, né? Não, ela não passou de novo. Que droga. Qual o valor da massa específica da água? 1.000 quilos por metro cúbico, 10.000 quilos por metro cúbico,
100 newtons por metro cúbico ou 1? Não deu tempo, ué. Ah, agora tem que ser mais rápido. Tem É uns o que são mais vermelho. rapidão. Nossa, eu ia ter acertado esse, Tem cara. um dos dois acertou, hein? Qual é a definição de peso específico? Vermelho, massa sobre volume. Azul, volume sobre massa. Amarelo, força-peso sobre volume. Nenhuma das alternativas anteriores é o verde. Os dois erraram. É força-peso sobre volume. Tá? É. Vamos lá. Qual é a massa de um fluido de 0,5 metros cúbicos e a massa específica dele é 800 quilos por metro cúbico? Qual é a massa dele? Ah, o laranja é qual aí? Qual é o número que tá no laranja? 800 quilos a laranja e 1.600 a verde. Olha aqui, por quê? Nossa, Tu era o vai azul. pegar essa aqui, ó, e dividir por ela. Essa vai dividir, entendeu? Vai ficar 5.800. 400 quilos. Tinha que começar de novo essa brincadeira. Vamos lá. Qual é o peso específico de um fluido de massa igual a 800 quilos por metro cúbico? Então, vermelho, 8.000 quilos por metro cúbico. Azul, 800 newtons. Amarelo, 0,8. Verde, 8 quilos por metro cúbico. O que eu faço aqui, né? Nós vamos utilizar o quê? Que a nossa, lá na primeira equação que a gente fez, a gente está usando o G com 9 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o nosso G. Então, se eu estou falando em peso, eu simplesmente eu pegar e multiplicar por 10. Ou trata-se de um fluido compressível, ou seja, que comprime. A água é compressível, a glicerina é compressível, óleo azul, o ar é o verde, o amarelo é glicerina e a água é o vermelho. Quem é compressível aí? Olha os dois, tá? Trata-se de um fluido incompressível. Água em vermelho, ar em azul, oxigênio em amarelo, nitrogênio em verde. Tudo bem. Água é incompressível, mas acertado. Qual é a propriedade que não varia consideravelmente com a temperatura de um fluido incompressível? Vermelho, pressão de vapor. Azul, viscosidade. Amarelo, fluidez. Verde, massa específica. E aí? Ele é incompressível, o que não vai variar? A massa. Por quê? Não Vou varia o virar, vou volume virar, e hein? massa. Trata-se de uma grandeza vetorial. Massa, vermelho, tempo azul, comprimento amarelo, temperatura verde.
Quem é o vetor dessas quatro grandezas? Os dois errados. Gente, Mentira, gente. massa é uma grandeza escalar. Por quê? É comprimento. Claro. Se eu digo 8 quilos, beleza, está definido. Tempo, 2 segundos, está definido. Temperatura, 270 Kelvin. Deu? Agora, comprimento, 10 centímetros, se for o quê? Eu tenho que ter uma direção, né? Eu tenho que ter referencial para o meu comprimento. Então, para eu definir ela, eu preciso de um número e de uma direção. Um sentido. Qual o volume de um recipiente cheio contendo 1.500 quilos de água? Vermelho, 1.500 gramas. Azul, 1.500 metros cúbicos. Amarelo, 15 mil litros. Verde, 1,5 metros cúbicos. Os dois acertaram. Penúltima pergunta. Qual é a massa do óleo contido em recipiente cheio de volume de 2 metros cúbicos, sabendo que a densidade do óleo é 0,88? Vermelho, 1,7 quilos. Azul, 1.760 quilos. Amarelo, 2.000 quilos. Verde, É chute, não dá para fazer essas 1.760 cabeças. quilos. Não é azul. 1.700 quilos. Que aqui, ó. Metro cúbico. Ó, Metro começa de cúbico novo, tem... Fabrício. Oi? Faz de novo. A gente não tinha entendido ainda. 1 metro cúbico são 1.000 quilos de água. Então fica mais fácil de fazer essa relação, tá? Qual a próxima pergunta? Eu achei que A tinha acabado. viscosidade cinemática, W do vizinho, pode ser calculada através da equação de peso específico vezes a viscosidade cinética. Então, vamos lá. Então, a cinemática é o mu sobre o rho, o mu vezes o rho, ou rho sobre o mu, ou o mu vezes 1.000. Exatamente. É o mu dividido pela sua massa específica da viscosidade cinemática. O campeão do quiz da noite de hoje foi o Elton. Meus parabéns. A gente é legal fazer esses quiz, né? Nossa, adorei. Achei muito maneiro. Deixa eu acendê-los aí. Fica meio sério. A gente não por hoje é o que eu tinha. Tá? Show de bola. Aula que vem a gente começa a unidade 2. Eu vou começar a fazer um pouco mais de exercício na aula que vem, porque a gente vai começar a entrar com o quê? Uma equação de energia. Vamos montar com a equação de Bernoulli, tá? E fazer os cálculos de queda de pressão, perda de carga. Tá? Tá bom, professor. Valeu, boa noite. Até Boa mais. noite, bom Faz final de mais semana. quiz, hein? Adorei o quiz. Até mais.